Bom dia a vocês que estão em casa nos assistindo. Estamos aqui com mais uma reunião da CEMAG, fazendo esse bate-papo com os pré-candidatos a prefeito da cidade do Guarujá. Eu quero aqui aproveitar para cumprimentar meus colegas de bancada, o Leandro do Jardim Santa Maria, que é diretor também da executiva da CEMAG, o Márcio Souza, da Associação do Paicará. Muito obrigado, Márcio, pela presença mais uma vez. O Barba, da Associação da Vila Zilda, e o nosso presidente Ricardinho, que é da Vila Júlia, hoje, infelizmente, não poderá estar presente, mas mandou um abraço a todos, tá? Estamos aqui com o nosso 10º convidado, Marcelo Pepe, do PSB, tá? Empresário e ex-CEO da City, da empresa de ônibus aqui do Guarujá. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite. E, Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, dos caminhos que te trouxeram até esse momento, onde você coloca o seu nome à disposição do partido para buscar uma candidatura. Bom dia, obrigado pelo convite. Sou o 10º convidado. Creio que sou camisa 10 da eleição como pré-candidato. É uma pergunta pertinente e bem fácil de responder, né? O que me fez chegar aqui. O que me fez chegar aqui foi que eu estou aqui na cidade há 6 anos, como CEO da City, assumimos o transporte público, substituindo a outra empresa, né? Hoje, a empresa possui um ramo difícil, 80% de aprovação no transporte público da cidade. É uma aprovação muito superior a todas as outras cidades do estado de São Paulo. Isso foi realizado com muito trabalho, muito empenho, e com isso, como eu falo, a empresa de ônibus, o cliente da empresa de ônibus, né, Barba, está na comunidade. E eu conheço, né, todas as comunidades, a cidade de Guarujá, porque era meu trabalho, porque é meu trabalho. Você tem o ponto final ali no final do Perequena, Rua Amazonas, você tem na Maremãs, você tem na Prainha, Vila Edna, Vila Zilda, etc. Enfim, na cidade inteira. E com isso, em dezembro, além de nos pontos finais, que é meu trabalho, eu comecei a entrar dentro da comunidade, né? E eu tive uma surpresa negativa. Sabia que tinha uma cidade com deficiência, mas não sabia que tinha uma cidade com tanta deficiência, com essa desigualdade social que me chamou muito a atenção, que é uma coisa que eu, como empresário, como cidadão guarujaense, hoje, não posso deixar de tomar uma medida. Qual a medida? Colocar meu nome à disposição da cidade como pré-candidato e tentar, junto com os outros, respeitando todos os outros pré-candidatos, um lugar aí ao sol. Muito bem. Muito bem, obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu vou já logo em seguida passar a palavra aqui para o Márcio Souza, da Associação do Paicará. Márcio, você está com a palavra. Bom dia a todos que nos assistem em casa. Pepe, esse projeto nosso da CEMAG, que é a Confederação Municipal das Associações de Moradores do Guarujá, é da gente fazer uma reunião com todos os pré-candidatos. São 14 pessoas que se colocaram à disposição para disputar as eleições esse ano. Somos chamados prefeituráveis, então você é o nosso 10º prefeiturável que senta nessa cadeira para bater um papo com a gente. E nós estamos aqui representando outros presidentes de bairro. A CEMAG tem uma base de cerca de 40 associações de bairro e esses companheiros estão em casa, nos assistindo. Alguns vêm aqui no bastidor para acompanhar. O bastidor está cheio hoje. Hoje você congestionou aqui o nosso bastidor aqui. Camisa 10. E você, Pepe, é uma novidade no cenário político da cidade, porque os outros pré-candidatos ou já foram secretários da prefeitura, nós temos ex-prefeitos se candidatando novamente, muitos estiveram no atual governo, no governo Suma, né, outros já tiveram em outros governos e estão participando da eleição agora nos seus partidos. Nós temos 3 federações, que é a Cidadania, PSDB, que está já resolvido, que é o Adilson de Jesus. Tem a Federação
PT, PCdoB e PV, que está definindo se é o Edilson ou se é o Aranha. Esses nomes devem resolver qual dos dois é o candidato. E tem a federação do Marcelo Mariano, que é Rede, e o Zé Manuel Pessoal, também vão resolver. Então a gente acha que vai ficar no máximo 12 candidaturas. Eu é o acredito máximo. que fique menos. É isso que eu queria ver com você, queria conversar com você. Você é um nome novo na cena política, está com 4 partidos, pelo que a gente ficou sabendo, né? Que é PSB, que é o teu partido, isso, PDT, isso. O Agir isso. e o Partido da Mulher Brasileira. Isso. Sendo que esses 2 últimos são mais à direita e os 2 primeiros mais à esquerda. Então você está pegando os dois públicos dessa polarização que ocorreu no país nos últimos anos. Nem lá, nem cá. Nem lá, nem cá. Você está no meio ali do jogo. E você, essa novidade, eu queria que você... Porque você balançou o cenário político da cidade. Deixa só o Márcio concluir, perdão. Perfeito. Para finalizar o... O que eu queria dizer é o seguinte, você balançou o cenário político da cidade com a tua candidatura, é uma novidade. Os outros são quase todos profissionais da política, alguns são vereadores com 3 mandatos nas costas, e você é um cara que chegou como uma grande novidade, um empresário que saiu da sua zona de conforto para colocar o nome à disposição do eleitorado. E o que nós queremos com esse projeto nosso da CEMAG é te apresentar para as pessoas. Então, essa é a oportunidade de você falar tanto para a classe política que não te conhece e para o eleitor. Alguns, como você já falou, já te conhecem por conta dessa tua entrada nas comunidades com a empresa. Né? É a oportunidade de a gente conhecer melhor quem é o Pepe e essa questão dos partidos políticos, da cena política que foi colocada hoje. Eu só vou te corrigir, peço perdão. A classe política me conhece muito bem, porque não existe um pré-candidato mais perseguido que eu na cidade de Guarujá hoje. Não está me corrigindo, não. Uma pessoa aqui, uma empresa que está aqui há praticamente 6 anos, que saiu de 480 colaboradores, hoje eu tenho 1.500 colaboradores diretos, fora os indiretos. Uma empresa, uma pessoa que paga em dia, dá plano de saúde, cesta básica, vale alimentação, paga todos os seus impostos, que gera receita, tem 20 projetos no Promify hoje, que é o esporte, que quando a criança está no esporte, ela está sendo educada, tendo disciplina, fazendo amizade, não está na rua, que beneficia quase 5 mil crianças, 174 professores. Então a classe política me conhece muito bem. Que pode ter, com todo respeito a todos os pré-candidatos, alguém que tenha feito igual a mim esse tempo. Mas ninguém fez mais que eu pela cidade de Guarujá, sem ser político, sem estar na vida pública. Tem pré-candidato aí que tem loja, tem pré-candidato que deve ter fábrica, eu não sei muito da vida dos outros, mas ninguém fez nada pelo Guarujá, estando fora da cadeira. E também você tem esses pré-candidatos, vereador, ex-vereador, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para constatar. Nos últimos 5 anos, ninguém fez mais para a cidade do que eu fiz, gerando emprego, gerando receita, me preocupando com o social. A empresa não chegou aqui, eu não estou aqui, não caí aqui de paraquedas. Fica até chato fazer isso, mas é bom todo mundo saber que enquanto eu, CEO da City, tive que me afastar aí agora do cargo. Várias instituições, a Alma, CRPI, a PAI, finitas, a gente sempre colaborou porque a gente sempre se preocupou com a cidade. Então eu acredito que a minha chegada mexeu, porque eu sou diferente, eu sou a mudança. A cidade hoje precisa de um gestor, de um administrador. Eu, enquanto empresário de ônibus, eu administro problema. O cara que tem empresa de ônibus administra problema. E além do Guarujá, eu estou Bertioga, Votorantim, Iperó, Rio de Janeiro, Sorocaba, etc. Então, são 6 mil colaboradores. E bem o que você falou, poderia estar na minha casa muito bem, agora de manhã, tomando café, assistindo Netflix com meus filhos, porque, graças a Deus, Deus me deu muito, eu tenho minha vida definida, acordo todo dia às 5 horas da manhã, vou dormir 11 horas da noite, não vivo da política, mas eu acho que chegou a hora de Guarujá. Estive agora com o ministro Márcio França, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Você vê o seguinte, eles acreditam tanto na mudança de Guarujá, porque para ser recebido por um vice-presidente, eu acho que a gente tem algum prestígio. É um prestígio empresarial, prestígio de um passado.
que alguns tentam destruir com fake news. Abrimos um inquérito na Polícia Federal e tenho certeza que chegará ao culpado. Guarujá, está falando com o ministro Márcio França, nos próximos anos não tem uma cidade no estado de São Paulo que o governo federal vai investir mais. Túnel, aeroporto, perimetral, você tem aí vários investimentos aí do governo federal agora. Os investimentos vêm, o emprego vem, só que a gente precisa se planejar, precisa administrar. A gente tem que parar com isso daí, esses saudosistas aí de sobrenome na cidade de Guarujá, que você ouve a turma aí de sobrenome, que está 10, 20 anos na política aí, não mudam nada. Parar com esse negócio de ser pérola do Atlântico, já deu. Você viu o Jardim Virgínia, as casas todas abandonadas há 40 anos, ninguém paga IPTU, tem gente que paga e tem não paga. Então Guarujá, além de ser a pérola do Atlântico, tem que ser a cidade da geração de emprego, da dignidade. Quando eu falo emprego, eu falo dignidade. Porque não adianta ir na população doar uma cesta básica, que a semana que vem ele está com fome de novo. Então, nós temos a grande oportunidade agora, com todos esses investimentos do governo federal, de mudar o Guarujá. O que está bom fica. O que está ruim, a gente tem que colocar a sandalinha da humildade, ver o que Praia Grande está fazendo de melhor, o que Bertioga está fazendo melhor, o que Santos está fazendo de melhor e copiar. Essa é a hora da mudança, porque o investimento vem, só que a gente precisa planejar e administrar. Na Secretaria de Turismo tem que ter um cara formado em turismo, o pré-candidato Rafael Vicello, ele é formado em turismo. O Toninho Salgado é professor, sabe de educação. Eu sei de tudo, porque eu sou um administrador, eu sou um gestor. Exatamente essa é a minha diferença. Por isso que eu sou tão a turma fala tanto. Eles sabem que tem que estar preparado. Então vamos parar de saudosismo, de pérola do Atlântico, vamos olhar para frente e gerar emprego. Isso, gerando emprego, 90% da população de Guarujá depende do SUS. Se o cara está empregado, ele tem um plano de saúde. Eu tiro ele do Estado. Parceria público-privada. Então a gente tem que parar de ser assim e olhar assim. Falam que eu cheguei agora. O governador Tarcísio está aí. Eu estou na cidade há 6 anos. Duvido que algum pré-candidato conheça mais a cidade que eu hoje. Viu, Pepe? Só para complementar o meu raciocínio sobre os partidos, você já tem uma aliança grande com 4 partidos. Perfeito. E desses 12 que a gente estava falando que poderia ficar, alguns podem vir a deixar a sua pré-candidatura, esse prefeitura de ser vice. Você está buscando outras alianças para dar mais musculatura para a tua candidatura, que já é grande, né? Já tem 80 candidatos. Olha, aí, mais ou menos. Existe aí, por exemplo, existe alguns pré-candidatos que já escolheram aí seu vice, existe alguns, a federação, que a gente hoje não sabe se é o Sidney Aranha ou Edilson Dias. Você tem o candidato Edilson de Jesus, que não tem o vice. Você tem o Rafael Vicello, que tem o Peitola de vice. Você tem a pré-candidata Thais Margareta, que não tem vice. A gente sempre busca um apoio. A política é a arte da construção, eu aprendi isso. Quem quiser construir para um futuro de um Guarujá, para gerar emprego, para a mudança da cidade, para trazer dignidade à população, eu estou aberto. Para quem quer fazer a velha política, a política do assistencialismo, a política da troca, eu prefiro que fique do outro lado. Eu estou aqui, repetindo, eu tenho minha vida definida, poderia estar muito bem na empresa, só que eu saí para um desafio, porque Guarujá merece a mudança. Merece mudar, está na hora da gente, com essa coisa de ser o primo pobre de Santos. Tem em Santos, não tem aqui. Para com isso, nossas praias são mais bonitas. Vem todo mundo aqui. Bem, Márcio, parabéns aí pela questão, porque o Márcio trouxe um panorama aqui da política, né, dos partidos, de como estão as correlações de força, né? Isso muito importante. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Parabéns, Pepe, pela sua colocação, pela sua indignação em relação às questões sociais que tanto afligem as comunidades do Guarujá, né? Olha, a questão social do Guarujá, a desigualdade social aqui na cidade do Guarujá é tanta
é muita, é gritante. Então, logicamente, que eu vou governar para todos, mas eu vou governar para 90% dessa população que mais precisa do poder público. Chega, eu estava em Morrinhos 4 outro dia, fui até o final, Vila Nova, o que eu falo, eu sou da vida real, eu estou lá, eu vejo, eu quero ver, eu quero entender, eu quero melhorar, eu quero saber dentro de uma perspectiva que a gente consegue fazer. Eu não tenho a varinha de condão para chegar, vou mudar tudo. Mas a gente saber administrar isso, planejar para administrar, para mudar. Eu acho o seguinte, tem que começar a pensar na comunidade. A comunidade, que são muitas que precisam do poder público, e o poder público não chega. De repente você faz um negócio pequenininho, que para eles é muito. E hoje você vê muito político pensando grande, mas não pensa na comunidade, quem mais precisa, quem precisa de água, quem precisa do alagamento. Você vê aí a comunidade pedindo um aterro, pedindo um cano de água, coisas assim básicas que uma cidade que tem um turismo como o de Guarujá, que tem casas maravilhosas em Poranga, Jardim Acapulco, você está a 600, 700 metros, você vê uma pobreza dessa. Então eu não sei como a classe política até hoje não teve essa indignação que eu tenho. Muito bem, parabéns aí por essa indignação. E aí eu vou ter que tirar um par ou ímpar aqui, o Leandro com barba. Vai, Leandro? Manda o Leandro. Bom dia a todos, bom dia, Pepe. Pepe, hoje em dia a sociedade civil organizada é muito participativa, né? Ela briga, ela cobra, ela luta atrás dos seus direitos, né? Ela corre atrás. E eu gostaria de saber como você vê, né, a relação do poder público com a sociedade civil organizada, com as associações de moradores. O que o terceiro setor poderá esperar do gestor Pepe? Olha, é uma questão muito importante, porque o que acontece? Sou um pré-candidato. Eu acredito que o prefeito tem que estar perto das associações, porque a associação você tem que ouvir, você tem que ouvir o que está acontecendo, porque as demandas, aí é o que eu falo, você tem que ter as pecinhas nos lugares certos. O terceiro setor, com certeza, comigo, terá uma participação ativa, atuante, e eu tenho uma ideia, eu não posso prometer nada, que eu sou pré-candidato, seria uma ideia, com certeza, uma vez por semana, eu receberei a comunidade e o terceiro setor. Porque você precisa ouvir. De repente você tem um secretário que não te passa o que você precisa ouvir. Essa é a diferença. Nossa briga toda do gestor. Foi essa. Ô, Rubens, aí eu vou fazer um parênteses. Vai receber, se for eleito, uma vez por semana. O prefeito recebeu a gente uma vez por ano. E não resolveu nada. O atual prefeito. E quando recebia, tratava bem, legal. Um abraço, muito prefeito Walter Suma. Mas muito do que a gente conversou, nada foi feito nesses últimos 4 anos. Na frente do prefeito e secretários falavam, ok, mas nada acontecia. Um abraço, tchau. Parabéns, Leandro, pela questão. Pepe, legal isso, você ter essa sensibilidade de entender que as associações de moradores, o terceiro setor como um todo, eles estão na ponta, eles sentem o que aflige, né, a população, o que causa, né, indignação, e poder ter esse canal aberto. Se lá no futuro você, uma vez candidato, lembrando que você é pré-candidato, vai passar por uma convenção ainda. Não, né? a convenção não vai ter, vai ter a convenção, mas eu sou pré-candidato, não tive aí a oportunidade de ter outro pré-candidato. Não, é só para fins legais, para fins legais. Mesmo que haja só um candidato do partido, tem que haver uma convenção, e você hoje é pré-candidato único, infelizmente. Né? E uma vez eleito no futuro, vem com esse olhar de governar ao lado das entidades do terceiro setor. E bacana você trazer isso, Leandro, importante. Tá? Eu vou passar a palavra aqui para o Barba, nosso companheiro lá da Vila Zilda. Vila Zilda cheio de problemas, hein, Barba? Ali você tem trazido questões importantíssimas. Bom dia a todos, quero cumprimentar todos aqueles que nos assistem,
a ideia desse programa, dessa roda de conversa aqui dos companheiros é exatamente isso, levar você, conhecer melhor os pré-candidatos da nossa cidade, analisar e lá na frente poder estar escolhendo um deles para governar a nossa cidade. Cumprimentar nosso companheiro aqui, né, que está sempre com a gente aqui nos bastidores, hoje fazendo parte aqui da nossa roda de conversa, o Rubens, o Márcio, o pessoal que está todo aqui nos acompanhando aqui, o Pepe está bem acompanhado, uma equipe muito competente aí, parabéns a todos vocês. E voltando aqui, Pepe, a gente como terceiro setor, a gente tem uma dificuldade muito grande. Você esteve na Vila Nova, eu soube disso, que você esteve na Vila Nova. Na Vila Nova existe um espaço, você pode ir em qualquer área irregular, sempre tem uma casinha lá destinada à associação de moradores. A maioria dessas pessoas, elas não têm um nível superior, elas não têm um conhecimento. E qual é a nossa dificuldade hoje na cidade de Guarujá? Todo mundo está no descrédito, a classe política está no descrédito, nós estamos no descrédito, todo mundo está no descrédito. Hoje, uma associação de moradores da Vila Zilda chegar numa Sans Brasil para conseguir uma parceria, dificilmente vai conseguir. Então, você como empresário, você nesse segmento do transporte, eu acho que futuramente, se Deus assim o permitir, de você ficar à frente da Prefeitura do Guarujá, essas empresas de grande porte, o prefeito traz muita credibilidade. A hora que o prefeito apresenta para uma empresa, ali tem um trabalho sério naquela comunidade. Ali abre as portas para aquele segmento poder ter uma participação maior. Eu acho que de todos os candidatos, quem tem mais essa linha, mais esse conhecimento, porque assim, a gente conhece aqui cidade, empresas aqui na nossa cidade, qualquer lugar que você vai, ela está. Qualquer rua ela está. O orçamento é o primeiro do Guarujá. Cadê o social dessa empresa? Que está tendo tempo aqui na nossa cidade. Então, eu vejo uma cobrança muito em cima de uma empresa que chegou aí há pouco momento, que tem um social que eu conheço. Gostaria que no futuro próximo você apresentasse todos os projetos, para a população ter esse conhecimento dos projetos maravilhosos que tem em pouco tempo, né? E nesse sentido, era isso que eu queria colocar para você, porque é que nem você falou, o governo federal e o governo estadual, a maior valor financeiro vem para o Guarujá. Então a gente vai ter empresas de grande porte que pode trazer um social muito grande para dentro dessas comunidades. Então, nesse sentido, você como empresário do segmento de transporte, como que você vê fazer esse elo do terceiro setor com essas empresas portuárias? O que eu falei é o seguinte, voltando aí, que eu tive em Brasília, eu tive com o vice-presidente da República, né? O vice-presidente quis ouvir, que é do PSB, as minhas ideias, as minhas convicções. Por quê? Porque são ideias, não é que são inovadoras, são ideias pensadas, planejadas. Eu sou meio chato, eu fico estudando, eu estudo orçamento do Guarujá. Eu estudo por quê? Quando você se dispõe a fazer alguma coisa, você tem que fazer bem feita. É isso que eu estou me dispondo. Por isso que, repetindo, pode ter um cara visitando a cidade igual a mim, mas que eu não tenho. Rodando, mas que eu não tenho. Porque você precisa entender. O cara que mora hoje na Vila Nova, o cara não está morando lá porque ele quer. Ele está morando lá porque ele não tem outra opção. Se a área é invadida, se a área... aí é outra questão. É outra questão. A gente precisa entender que ele é um cidadão e tem que ser tratado como tal. Se o cara que mora na península tem direito, ele também tem direito. É a primeira coisa. Isso que eu falo, política social. Você tem que governar para todos, mas você tem que governar para quem precisa em primeiro lugar, onde o poder público hoje não está chegando. Você fala a parte da educação. Logicamente que não chega a educação. Por quê? Porque não querem que a pessoa vote certo. Então, quer dizer, a gente precisa criar a cultura da educação, a cultura do esporte, a cultura do empreendedorismo. Tive com o ministro Márcio França, existe a ideia aí, conversemos. Você tem que fazer cursos de captação. Com o aeroporto, com o túnel, com a perimetral, vão vir empresas aqui. Não sou eu que estou dizendo, é o estudo. O cara que está estudando está vendo. Agora, não adianta você ver a empresa e você não tem as pessoas capacitadas. Porque vem uma empresa XYZ, ela não vem com a mão de obra. A mão de obra é contratada na cidade. Então você tem que capacitar a mão de obra que a empresa precisa.
Esse vai ser o papel do futuro prefeito, procurar as empresas, saber qual a mão de obra e capacitar o que a empresa precisa. Eu vou dar um exemplo aí de falta de emprego na cidade de Guarujá. Teve na CIT aí em janeiro, jovem aprendiz, 22 vagas. Recebi 5 mil currículos. Como é que você faz? Como é que você faz? Mas para o empresário vir para o Guarujá, que vai vir, ele precisa de um ambiente positivo. Você precisa criar um ambiente com mão de obra, incentivo fiscal, que é melhor você dar um incentivo fiscal e gerar emprego, que eu tiro a população do estado, do que a empresa ir para outra cidade. Então isso tudo é questão de você estudar e fazer. Por isso que eu falo, não é questão, logicamente que eu não vou fugir da política. Você não consegue governar sem o político. Porque eu me tornando pré-candidato, eu estou na política. Mas o que a gente tem que pensar na vida real hoje? A vida real, falta emprego em Guarujá. E nós temos a grande oportunidade de ter esses empregos em Guarujá. Se a gente não saber se capacitar, outras cidades pegarão. Olha, muito bem. Eu só queria, Rubens, fazer um parênteses aqui, o Pepe, o Márcio, eu sempre cito o Márcio aqui, porque a gente fechou aquela Avenida do Túnel várias vezes. A Vila Nova, ela é oriunda de 2 incêndios que teve na Santa Clara. Um na Vila da Noite e outro na Santa Clara. Essas pessoas foram impedidas de voltar para o seu espaço, ocupou naquele momento se criar na Vila Nova, e hoje tanto os espaços que pegou fogo no incêndio, poder não tomou nenhuma providência, continua ocupado, e nasceu essa outra comunidade que é aquela região da Vila Nova. E para surpresa de todo mundo, o empreendimento Guarujá G, que você teve lá, que o pessoal até cobrou os outros empreendimentos, ali do lado da Vila Nova tem um empreendimento que foi demolido, que era o Ilha do Sol, se eu não me engano, o Guarujá J na entrada do Morrinho e o Guarujá G da Vila Zilda, que são obras do governo do estado. E no meio, quando esse projeto começou, não tinha aquela favela ali. Hoje tem aquela comunidade ali. Então, dentro disso que você estava falando ali, o pessoal tem que sair dali para procurar vaga no Morrinho. A mãe que trabalha ali, ela não tem vaga para essas mulheres, né? E tem essa dificuldade da vaga da creche, da vaga na escola, e toda essa região retroportuária do Porto está levando essas famílias para lá. A CIT mesmo ali, eu vejo a dificuldade de vocês, né? Que teria que ter um terminal ali, as pessoas reclamam, mas também teria que ter uma área que coubesse toda essa estrutura ali, né? No Morrinho 4 ali a gente vê quantos anos está aquela situação. Foi feito aí o terminal de transferência ali no Parque da Montanha para você diminuir um pouquinho o problema. Logicamente que lá no final do Morrinhos 4, estou falando agora como ex-CEO da CIT, não é apropriado os ônibus ficarem lá. Eu estou fazendo ali agora, antes de sair, eu deixei pronto para fazer um container ali com banheiro, com os funcionários, tudo. Mas a grande coisa que seria fazer aquela ligação por trás, porque o circular Morrinhos, na verdade, é feito para você fazer tudo, não só aquela parte do Morrinhos 4. Então, aquela alça de acesso é muito importante. Em vez de você fazer as 2 linhas assim, né? Você faria assim o circular, e ainda o circular gratuito, né? Que hoje que você tem, foi, lógico que a empresa que instituiu, mas teve a mão da Prefeitura de Guarujá, você precisa falar, né? Você tem que dar o crédito a quem aceitou a ideia também. Eu não posso ser aqui falar que a ideia é minha. Foi sugerido e a Prefeitura de Guarujá aceitou a ideia. Então, na realidade, o circular seria para você fazer todo esse circular assim. Sim. Só que você não consegue, por enquanto, que a alça... E outra coisa, aquela alça de acesso traz progresso. Você traz comércio, você traz empregos. Ali só no terminal Parque da Montanha, ali quando a gente inaugurou, eu criei 27 vagas. Então, como é importante o empreendedorismo, como é importante fazer a economia da cidade girar. É importantíssimo. Você vê aqui, só para aproveitando, a parte do turismo. A gente sabe muito bem que o turista, 3, 4 meses por ano, ele vem aqui cai aqui, né? Ele vem. Mas você tem que entender, eu entendo que o cara que vive do ambulante, o cara que vive do quiosque, ele come o ano inteiro, ele se alimenta o ano inteiro. O quiosqueiro, ele gera emprego o ano inteiro. Então, eu acho que o turismo no Guarujá,
junho, julho, ali para frente, devia ter uma quermesse, uma festa junina, uma Páscoa. Você está 1h10, 1h15 de São Paulo, você vê Praia Grande fazendo, você vê Bertioga fazendo. Não estou aqui criticando o secretário, em dizer, eu estou falando das minhas ideias. Não estou aqui para criticar ex-prefeito, prefeito, não estou aqui para... Estou falando de mim, das minhas ideias, para deixar bem claro. Eu acho que a cidade precisa pulsar o ano inteiro. Você está perto de São Paulo, você tem praias lindas. Vou dar um exemplo, eu gosto de citar exemplo. Lógico que não dá para ser nessa dimensão, teve o show da Madonna no Rio. Hotel cheio, comércio cheio, restaurante cheio, supermercado cheio. Não tem dinheiro para fazer o show da Madonna? Tranquilo. Traz um Jorge Mateus, um show gospel. Por quê? A economia da cidade gira. Gira. O cara vai no quiosque e compra o milho, o cara vai no supermercado, compra o integral, o cara do restaurante recebe o turista, o cara do hotel recebe o turista. Ou seja, a cidade tem que acontecer o ano inteiro. Tem que tirar a trava e girar a economia. Economia traz receita. Economia traz emprego. Então a cidade não pode viver apenas do turismo. A cidade precisa viver o ano inteiro. Falou mais alguma coisa, Barba? Não, pode ir. E assim, bacana... Abrir aos companheiros aí, tá? Bacana o que eu tenho ouvido aqui, nesse bate-papo, que essa questão da desigualdade social, né? O Guarujá, ele é cercado por bolsões de pobreza. Nós temos diversos bolsões de pobreza, e o Barba tem citado alguns, com algumas ilhas de riqueza, né? Como Acapulco, como Iporanga, Sítio São Pedro, né? Tijucupava, outros lugares onde a classe mais abastada acaba atrás do muro, se isolando da criminalidade. Mas o investimento no social, que o Barba coloca, essa responsabilidade social das empresas, pode ser um caminho também para a gente poder dar um futuro para as crianças, para os jovens que às vezes não têm uma perspectiva, né, Barba? Né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando você fala aí de atrás do muro, eu acho o seguinte, é uma desigualdade social tão grande na cidade de Guarujá, tão latente. Você tem uma bolha de riqueza, e a maioria dessa bolha de riqueza, ela vem aqui 3, 4, 5 vezes dos anos. A Guarujá mesmo, 365 dias por ano. Quando eu falo Guarujá, é Itapema, Guarujá, para mim é tudo Guarujá. Então, a gente tem que pensar na população de Guarujá. Eu, turista, importantíssimo, vamos trazer evento o ano inteiro, mas eu estou aqui para pensar na população de Guarujá, que sofre os 365 dias por ano. O que me fez sair pré-candidato foi a desigualdade social que eu vi na cidade de Guarujá. Deus me deu muito, eu preciso devolver um pouco o que Deus me deu. Deus me deu além do que eu preciso agora. Me chamou muito a atenção, e eu estou falando isso porque eu estudei, falei com o vice-presidente da República, falei com o ministro Márcio França, tive com o ministro de Portos e Aeroportos. Guarujá vai ter um investimento muito grande. Não podemos perder essa década, esses próximos anos. Nós precisamos planejar isso. Quem conhece, sabe do Guarujá, a gente sabe que tem 9 bilhões de IPTU atrasado, sendo 5 bilhões de crédito podre que você não consegue receber. 4 bilhões você consegue receber. Desses 4 bilhões, 50% são maiores devedores, são grandes empresas, são grandes condomínios. Então, logicamente que todo mundo tem que pagar, mas tem que ir atrás primeiro dos grandes devedores. E você falou da parte social, o Promify. Hoje só 2 empresas apoiaram o Promify na cidade de Guarujá. Que quem recolhe ISS, o empresário, deveria ser obrigatório. Obrigatório. ISS recolhe hotel, recolhe grande comerciante, grande atacadista, grande supermercado. Só a City e a Santos Brasil, queria agradecer a Santos Brasil também por pensar na cidade de Guarujá. Então você tem que falar em quem pensa. Fizeram, cada empresa, 20 projetos, que você tira a criança da rua, você incentiva o esportista de alto rendimento da cidade de Guarujá, e você, se você não formar atleta de alto rendimento, você forma um cidadão, que é o mais importante,
que essas outras empresas que estão aqui no Guarujá não pensam, estão pensando só nelas. Isso daí do Promify você tem que fazer na cultura também. Promicult, né? Você tem que... E outra coisa, a minha ideia, se for prefeito, eu vou atrás das empresas. Porque as empresas, elas ganham na cidade de Guarujá. É obrigação delas. Obrigação delas que recolhem ISS ajudar a população nisso. Eu falo assim porque, exatamente, porque eu não tenho rabo preso. Porque eu nunca tive um cargo político na cidade de Guarujá. Eu vim da iniciativa privada. Por isso que eu sou tão perseguido. Semana passada quiseram abrir uma comissão contra uma empresa que gera 1.200, 1.300 empregos na cidade de Guarujá. Que história é essa? Então quer dizer o seguinte, não pode ter uma pessoa com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. Eu respeito a todos. Eu respeito a todos os pré-candidatos, mas eu acho que eu tenho uma cabeça diferente. De repente é porque eu não morei no Guarujá minha vida inteira. De repente eu venho com uma cabeça diferente, venho com ideias diferentes e quero aproveitar a ideia de quem está no Guarujá também, que conhece o Guarujá, para me ajudar. Eu tenho um projeto da cidade nos próximos anos. Tem o Guarujá 2034, lindo, maravilhoso. Boa ideia. Só que a população está passando fome agora. Não dá para esperar até 2034. Ele não dá para ficar na palafita até 2034. Só uma coisinha mais que eu queria colocar, Pepe. Você que está nos assistindo agora, nesse momento, terminando o programa, dá um pulinho na UNAERP. Você vai ver 46 jovens disputando através do Promify o tênis de mesa do Guarujá. Esses adolescentes, esses jovens, eles participam de 12 competições em São Paulo, em 12 cidades diferentes, e todos eles estão pegando o pódio. A importância, a maioria daquela região da Vila Zilda ali. Promify, exatamente. Então, dentro disso, Pepe, outra coisa que eu queria te parabenizar é que a maioria dos pré-candidatos que por aqui passou está com o seu plano de governo pronto. E você está discutindo ele. Então, você está andando para construir, porque assim, eu vejo a cidade do Guarujá, ela é diferente de muita cidade. É uma realidade total. Você tem totalmente diferente. E você tem a praia. E você está tendo essa preocupação de ir nessas comunidades para construir teu plano de governo justamente de acordo com a nossa cidade. Mas, Barba, como é que eu posso fazer um plano de governo? Quero saber se eu estou errado. Como é que eu posso fazer um plano de governo se eu não conhecer toda a cidade e falar com todo mundo? Fazer o plano de governo, não sei se alguém está fazendo assim ou deixa de fazer, porque eu estou falando de mim. Um ar-condicionado, ouvindo o que o Zé, a Maria, o João, o Francisco estavam falando, é fácil. Mas ver mesmo, porque eu estou entrando hoje nas comunidades, em todos os lugares da cidade, com a cabeça erguida. Eu quero voltar daqui um ano com a mesma cabeça erguida. Eu não prometo nada. A única coisa que eu posso prometer, trabalho, é o que eu faço a minha vida inteira. Que eu fiz a minha vida inteira. Só que eu estou vendo para saber entender. Porque você vê coisas assim que realmente chamam a atenção. É uma bolha com 90% da população precisando de você, precisando de um auxílio. Coisas pequenas. Então, eu estou me colocando à disposição realmente para poder somar com a comunidade. Rubens, Pepe, eu queria voltar um pouco na questão das associações de moradores da qual nós fazemos parte. Tá. A CEMAG está fazendo 16 anos de existência. Ou seja, nós quando fundamos a entidade, nós pegamos o governo anterior da ex-prefeita Antonieta, foram 8 anos de Antonieta, mas esses 8 anos agora de Valtessuma. Quando a prefeita entrou, assim que ela entrou, nós enquanto associações de bairro, todos nós, pelo menos 24 associações, não é isso, Barba? Recebíamos uma chamada subvenção. Porque o prefeito anterior, o Farid, tinha deixado verbas, tinha feito parcerias, o Barba inclusive participava do governo Farid, e nesse período foi construído relação com as associações para que a gente desenvolvesse projetos. Quase todas as associações de bairro tinham balé, tinha
futebol de salão, tinha coisas de esporte, coisas de cultura, tinha todas as entidades de bairro tinham algum projeto. Quando a prefeita entrou, ela talvez por achar que as entidades tinham algum vínculo com o ex-prefeito, cortou as verbas de praticamente todas as entidades. Acho que só sobrou o Morro do Engenho. Não, acho que só o Morro do Engenho, porque era ligado ao ex-vereador, hoje pré-candidato, Marcelo Mariano. Só essa que recebeu foi a do Marcos, lá em cima do Morro do Engenho. Todas as outras, a minha do Paicará, a Prainha, a do Barba, todas foram cortadas as verbas. Então, assim, eu quero deixar como sugestão para você, porque também a legislação mudou. Hoje não existe mais subvenção. Agora existe uma lei do terceiro setor para repasse de verbas. Então, eu queria sugerir para você aí que está montando um plano de governo e que está se postulando candidato a prefeito, que você conversasse com as associações de moradores, uma por uma, né, e que, vindo a ter êxito no teu intento de ser prefeito da cidade, ajudar essas entidades, porque muitas estão sucateadas. Se você for nas nossas entidades, Vila Áurea sucateada, Paicará sucateado, quase todas as nossas associações de bairro passando por dificuldades, porque a gente perdeu muito tempo nesse último mandato agora do prefeito, dando sugestões para ele. O primeiro mandato dele, os 4 primeiros anos dele, nós ajudamos muito ele ter a aprovação que teve, os 112 mil votos, porque nós dissemos a ele onde estavam os problemas, ele corrigiu e teve uma aprovação ótima. Já nesses últimos 4 anos, o prefeito se reuniu pouco com a gente, conversou pouco com a gente, dialogou pouco e atendeu pouco a gente, por isso que está com um desgaste enorme. Vou te fazer, você fez uma pergunta, eu vou falar. As associações representam quem? Os moradores, nós somos... Tá. E os moradores moram na cidade. E os moradores, quem está no poder público, é funcionário dos moradores. Eu tenho que ouvir os moradores, que representam os moradores. Isso daqui é a lógica. É a lógica. Se eu não ouvir os moradores, eu vou ouvir quem? Então, quer dizer, isso daí você não tem a dúvida nenhuma. E outra coisa, Deus me poupou da vaidade. Eu não tenho vaidade nenhuma. O que é bom para a população, fica. O que é bom, eu quero que fique. O que é bom, eu não quero mudar. O que não está bom, vamos melhorar. A minha cabeça, isso que é a cabeça do gestor, do administrador. O que está bom, continua, vamos tentar melhorar. O que está ruim, vamos melhorar. É buscar melhorar. A gente tem empresa lá em Bertioga e eu vejo lá o prefeito atual, né? Você olha hoje, Bertioga é uma canteira de obra. Eu vou dar um exemplo aí de como Guarujá a gente pode melhorar. Quando eu estava na City EDCU, eu assumi a rodoviária lá dia 1º de janeiro. Lá é um exemplo. Dia 5, 6 de janeiro eu estava lá, não me lembro muito bem, e uma senhora, estava lá, me cutucou. Você é o seu Pepe? Sim, muito bom, muito que bem. Você sabe, quando eu tenho que tomar um ônibus para Ribeirão Preto, eu tenho que ir para Santos. Aqui no Guarujá não tem ônibus. Aí eu falei, a senhora tem toda a razão, que eu falo do ambiente positivo. Por quê? A rodoviária de Guarujá, ela estava mal iluminada, ela estava suja, ela estava sem segurança. O empresário, por isso que eu falo da mão de obra qualificada, o empresário só vem para ganhar dinheiro. Você trabalha de graça? Não. Nem eu, nem qualquer outro empresário. Então a gente tem que pensar assim. Eu estava, né, fechando a rodoviária, vai fazer, está no projeto um banheiro exclusivo para as empresas de ônibus. Vou reformar os guichês com ar-condicionado. Por quê? Porque o empresário chega lá, vê um ambiente positivo. Puxa, aqui meu cliente vai ser bem tratado. É igual o Guarujá, a gente tem que criar, a gente tem que tratar bem as empresas, dar as condições para a empresa virem. Exatamente. Você olha ali, você olha outras cidades ao redor, tem mais empresa do que Guarujá. Guarujá, vamos dizer, não tem um shopping de alto nível, né? E vou te falar uma coisa, Guarujá, meus respeitos, meus amigos de Santos, mas é muito mais bonita que Santos. Guarujá é muito... se tivesse que morar em Guarujá ou Santos, eu moraria em Guarujá. E eu quero ficar no Guarujá minha vida inteira. Então, quer dizer o seguinte, a grande oportunidade com o investimento que vem do governo federal é isso. Eu fui justamente para Brasília para tratar disso. E não ter a vaidade. O ministro de aeroportos, portos, é de outro partido. Eu fui lá conversar. Porque eu não quero saber se o cara é do PSB, do PDT, do PMDB, do PL. Para mim não interessa. O que interessa é a cidade de Guarujá.
que você falou, eu tenho partido da esquerda e da direita. Eu não sou esquerda nem direita, eu sou Guarujá. Muito bem. Muito bem, muito bem. Olha, bate-papo de alto nível. Caramba, impressionado. Ô Rubens, ele falou da rodoviária. Eu tenho um amigo, João Gaspar, mandar um abraço para ele, que ele foi secretário de governo de Mauá. E o João sempre vem no Guarujá, eu conheço ele há quase 30 anos. E o João, toda vez que vem no Guarujá, ele fala: Márcio, essa rodoviária daí não muda, cara. Vocês não fazem nada por essa rodoviária. Fico feliz em saber que você está fazendo essa mudança. Eu no Guarujá só tenho um problema. Barba sabe, você sabe. Eu sou um grande lateral esquerdo, né, do futebol, não fui profissional. Eu ia entrar nisso. Por um motivo aí de contusão. A única briga tem, porque eu jogo no Califórnia, jogo no Sem Terra, jogo no Samprim, jogo no Comando, Mário Lúcio é meu freguês lá no Comando, eu jogo em todo lugar. Então a única briga tem, joguei no Chaparral outro dia, e eu chego, pô, você quer jogar? Lógico, eu venho com a bola é minha, eu quero jogar. Então, quer dizer, só tem esse problema, a briga é que todo mundo quer que eu jogue no time. No 50, eu sou titular em todos os times aqui do Guarujá. Esse sou eu. Eu não sou um personagem. Eu sou da várzea. Eu gosto da comunidade. Eu gosto da população. É onde eu ganho dinheiro, onde eu ganhei dinheiro. O meu cliente está na comunidade. O meu cliente está na comunidade e eu vejo o sofrimento dessas pessoas. Tem gente que não tem dinheiro hoje para passar. O cara está desempregado, o cara não tem dinheiro para pagar passagem de R$5. E eu sou outro grande incentivador para mexer com a economia da cidade. Eu sempre volto na questão da economia, que tudo depende do dinheiro, da tarifa social e da tarifa zero. Isso aí. Porque você faz a cidade girar, o comércio. Tarifa social e tarifa zero. Tarifa social não só no domingo, ou todo dia na semana, ou a tarifa zero. Isso aí. Olha, como eu estava olhando os telejornais e eles sempre começam com assuntos quentes, aí depois vai... E no fim, o que vem? Qual o último assunto? Sempre que a gente está se aproximando do final. Infelizmente, Pepe, ó, o relógio está correndo ali, bate-papo foi gostoso. A gente eu que agradeço a oportunidade. Está indo aí já para os 45 finais. Mas qual é o último assunto? Esporte. Opa. Sempre vem... Rubens, então antes do esporte eu queria falar do passe livre. Né? Pois não. Não sei se você sabe, mas a Guarujá foi uma das primeiras cidades do estado a ter passe livre. Tem cidades até hoje lutando para ter passe livre e não tem. Isso foi fruto de uma conquista do movimento estudantil. Né? O Leandro fez parte disso, o Rubens, o pastor Ricardo, que hoje é o presidente eleito da SEMAG. Nós lutamos para que a Câmara aprovasse o passe livre. Na época não era a CIT, era a Aviação Guarujá. Aviação Guarujá. Do Neno. Seu Sobral, grande Seu Sobral. Neno e Sobral. E a gente conseguiu que a Prefeitura, que a Câmara aprovasse a lei do passe livre. E hoje tem milhares de estudantes que vão de graça para a escola graças ao passe livre. Como que seria essa tarifa zero? Eu até hoje eu ainda não entendi. Seria a mesma coisa do passe livre? Olha, aí que tem que ser o administrador. E a gestão. Porque o passe livre é vendido, né, pela prefeitura, né? Aí tem a gestão. Você tem que entender o seguinte, por exemplo, em São Paulo, a ideia não é minha, mas o que é bom, você tem que copiar. Sim. É isso que eu falo. Sem vaidade, você tem hoje a tarifa zero em São Paulo. Cidades que hoje têm a tarifa zero, tem cidades que aumentaram o número de passageiros em 377%. Tem cidade que aumentou 100%, tem cidade que aumentou 100%, cidade que aumentou 377%. Quando você tem estou dizendo a tarifa zero, a gente precisa fazer a conta para ver se a prefeitura tem dinheiro. Quando você põe a tarifa zero, você traz mais gente para o transporte público e você contrata mais gente também. A economia gira. Vou te dar um exemplo. A CIT transporta no Guarujá, quando eu assumi, era em torno de 65 mil pessoas dia. Aí a CIT veio, a pessoa sabe que o ônibus tem ar-condicionado, que dentro do possível, quando não tem trânsito, passa no horário, ela olha pelo aplicativo, pelo GPS. Antes da pandemia, transportava em torno de 93 mil pessoas dia. Hoje eu transporto 85. No domingo, eu transportava 40 mil. Com a tarifa social, eu comecei a transportar 90. Comprei mais 7 ônibus novos, 7 ou 6,
e contratei mais 18 motoristas. É isso que eu falo. Economia gira. Aí o cara tem dinheiro para ir na praia, tomar um sorvete, ir na padaria, comprar um pão, ir na igreja, ir na farmácia. Por isso que eu falo, a mobilidade urbana é muito importante. É muito importante. Porque a cidade, a pessoa vai de um canto para o outro, acaba gastando. 377% a mais é muita gente. Então você tem que criar, se não der a tarifa zero, com certeza a tarifa social, para fazer a cidade se movimentar. O comércio vende, o comércio aumenta, dá geração de emprego. É a gratuidade no transporte, seria isso? Hoje, a tarifa social, eu digo que é uma tarifa mais barata. No domingo, a tarifa social aqui era R$1. Né? A tarifa social, vamos dizer que hoje a tarifa pública é R$5, R$2, aí precisa um estudo, né? R$2,50, R$1,50, aí precisa ver o estudo porque tudo tem um orçamento. Mas eu acredito, eu sou muito fã da tarifa social e tarifa zero. Eu acho que no Brasil, se eu não me engano, ou no estado de São Paulo, são já 116 cidades que têm a tarifa zero. Em São Paulo, domingo aumentou, acho que mais de 200% o número de pessoas que andam de ônibus. Porque a cidade pulsa, né? Se movimenta. Entendi. Manda, Rubens. Fale do esporte. Não, você estava falando que Desculpa, mudei o assunto, peço perdão. Não, foi muito pertinente essa questão que o Márcio trouxe, né? É um assunto que é uma bandeira nossa no movimento social, tarifa zero, né? Para que possa... Então, estamos incluindo nós 5, então. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao movimento. Falou de social é comigo. Seja bem-vindo ao movimento. Mas assim, você falou que lateral esquerdo e tal, aí eu recebi uma notícia que o ponto, a minha diretoria está dizendo aqui, que você é da... Corintiano não, né? Santista não. São Paulino. São Paulino, você tem uma atuação também no São Paulo, né? Sim, eu fui... E o esporte, você tem falado para algumas pessoas que é um instrumento de transformação da garotada. Mas é o que eu falei. Você tem falado com os projetos, né, e tal. Se lá na frente, Deus abençoar e você se tornar prefeito do Guarujá, o esporte vai ser impulsionado aqui no Guarujá? Esporte é vida. Educação, eu trato o esporte como uma forma de educação também. Que é o que eu repeti aqui. Quando você está fazendo esporte, você tem disciplina, você está num convívio saudável. Se você não formar um esportista de alto rendimento, você forma um cidadão. Você faz vínculo no esporte com a vida para a vida inteira. Eu acho que é importantíssimo e é a forma mais barata de formar um cidadão na cidade de Guarujá. Olha as praias que a gente tem. Só praia. Na praia, sem contar. Você pode praticar futebol, você pode praticar beach tênis, você pode vôlei de praia, você pode praticar corrida, só na praia. Natação, né? Dentro do possível. Então, quer dizer, você tem a coisa mais difícil, que é o local. É criar alternativas. Eu gosto muito. Outro dia eu estava lá no Perequê, eu vi o Pier lá me falando. Eu gosto muito da parceria público-privada, porque eu acho que o governo, seja municipal, estadual, ela não tem condição de administrar tudo sozinho, porque o setor privado vem com uma cabeça um pouquinho diferente. Eu acho que a junção das duas coisas é muito importante. Só que você tem que cobrar da empresa que tem benefícios, ganha na cidade, o seu papel social. E com certeza, isso eu sei fazer muito bem. Isso aí. Rubens, se você me permite, Pedro, a gente está falando de esporte, uma cidade que tem um estádio onde foi todo preparado para a Copa do Mundo masculina, e agora nós estamos às vésperas da Copa do Mundo feminina, onde o nosso estádio poderia ir hoje sendo, de repente, sediado por uma cidade. Aí você, como esportista... Você poderia trazer jogos, aí eu vou falar da base do Santos, né? Da base do Santos, base do Santos, as Sereias da Vila. Aí você podia fazer finais de campeonato. Eu tenho uma ideia aqui no Guarujá, eu sou meio... Eu nunca vi uma cidade, né?
com tantos campos de várzea. A maioria eu já joguei, com tantos campos de várzea. Eu tenho uma ideia, eu vejo campeonatos aí diferentes, um aqui, de criar um campeonato com todos esses times de Guarujá. O cinquentão, o quarentão, mas todos esses campeonatos. Olha que coisa bonita. E você fazer as oitavas de finais, as quartas de finais, a semifinal e a final no estádio municipal no dia de abertura. Olha que coisa bacana. Essa é a ideia, é o convívio, é o esporte, a sociedade. Tem que valorizar isso, Barba. Tem que valorizar. A gente encerrando aqui, por favor. Eu passar aí com um tchau aí, só um tchau mesmo. Não, as considerações finais. Só um tchau. Não, deixa eu começar então. Por favor. Eu queria desejar sucesso aí a essa tua caminhada. Dizer que não é a primeira vez que o PSB tem candidato a prefeito de peso. O prefeito já foi eleito, o atual prefeito foi eleito pelo PSB, elegeu uma bancada grande de vereadores. Antes disso, o PSB teve um candidato, o Ribamar, não sei se os colegas aqui lembram, que tinha uma chapa também muito boa e era um candidato novo, empresário também, que vinha com muita força. Então, assim, desejo sucesso para você, para o PSB, que é um partido mais à esquerda, mais voltado para o social, mas sucesso, e foi um prazer te conhecer, porque a gente nunca teve uma conversa, essa é a primeira. Agradeço a oportunidade. Parabéns aí pela tua participação obrigado aqui com a gente. Barba, eu faço das palavras do Márcio a minha, te desejar boa sorte, que Deus ilumine a tua trajetória, é um caminho que não é fácil, tem que ter muita coragem para colocar o nome à disposição dessa cidade, mas eu tenho certeza que uma boa semente dá bons frutos. Muito obrigado. Leandro? Eu também faço as palavras a mesma. Desejo boa sorte, sucesso nessa caminhada. Sei que não vai ser fácil, né? Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Não está sendo fácil. Então encerramos aqui. Vou passar a palavra para o Pepe, para a sua despedida, suas considerações finais, sua mensagem final aqui para quem está em casa nos assistindo. Eu queria falar com você aí justamente que está em casa, você que está com a depressão política, que não aguenta mais quando alguém vem falar de política, falar que não quer saber, que está desacreditado, que Guarujá não muda, que Guarujá não tem jeito. Quero te dar uma notícia. Eu estou aqui, sou pré-candidato justamente para mudar a tua opinião. Estou falando para você que Guarujá tem jeito. Guarujá, nós vamos mudar. Guarujá vai se preocupar com quem precisa. Você que está aí na comunidade me olhando, que está me assistindo, tenha certeza que se eu chegar lá, eu não vou esquecer de você. Eu estou aqui justamente para vocês que estão desacreditados na política de Guarujá, que não aguentam mais promessas, que não querem ouvir falar de política, que não querem ouvir falar de partido político, que não querem ouvir o nome de quem está se candidatando. Eu estou aqui no Guarujá há 6 anos e fiz muito mais do que a maioria das pessoas que estão aqui a vida inteira. Eu estou aqui por vocês. Estou aqui para mudar essa história. Para daqui a alguns anos olhar para frente. Ó, aquele cara que era da aviação que passa na rua, o cara veio aqui e me falou isso, e não é que ele tinha razão. Guarujá vai ser a melhor cidade da Baixada Santista. Acreditem nisso. Acreditem em quem tem vontade, acredite em quem vai lutar por vocês, acredite em quem está dando a cara para bater, acredite em quem está sendo perseguido, acredite em quem querem diminuir o nome de uma empresa que gera emprego, acredite em quem está pensando em vocês e dê oportunidade para quem quer fazer. Agradeço a vocês, me coloco à disposição, um abraço para todos. Quero muito fazer parte da vida de vocês e daqui um ano estar junto com vocês da mesma forma que eu estou na rua hoje. Abraçando todo mundo, conversando, ouvindo, sendo criticado e elogiado. Muito obrigado, estou à disposição. É isso aí, muito bem. Obrigado mais uma vez, muito Marcelo obrigado. Pepe, nosso 10º convidado. Camisa 10. Tá? Camisa 10, né? E eu quero também agradecer aqui a parceria com a ISTV e toda a equipe que sempre nos recebe com muito carinho. Muito obrigado, Cláudio. Cláudio, obrigado. Muita atenção. Aqui está os componentes dos bastidores. Aqui está o Cabanas, está o Ricardo,
Sérgio, o Gabriel, o melhor design da cidade do Guarujá, né? Mandar um abraço para Claudenice lá da Praia Grande. Ó, sábado, Claudenice, vou estar lá tomando esse caldo verde lá na festa, na Prainha Branca, ó, uma grande festa. Quem tiver disponibilidade, não perca, vai ser muito bom. Tô convidado? Tá, com certeza, é aberto ao público. Prainha Branca é uma comunidade tradicional caiçara aqui. Eu sei. E muita pessoa acha que é em Bertioga. E na próxima terça-feira teremos aqui nosso 11º convidado, o Naldo do Partido Avante. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Agora já é boa tarde. Coração para vocês, viu?